Olá, meu nome é Robélia Firmiano e na nossa edição de hoje de Ribeiros de Águas, conhecimento em foco sobre saneamento e água, vamos dar continuidade aos estudos relacionados à banca IBFC e hoje vamos falar sobre licenciamento ambiental, conceito geral. O licenciamento ambiental, ele é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, PNMA, que utiliza o controle de atividades e empreendimentos, né, dos recursos naturais e esses empreendimentos que podem causar alguma degradação ambiental. Nós já tivemos algumas aulas sobre essa política gravada no nosso canal, que você pode acessar. Então, nós vamos falar de licenciamento ambiental, são, né, procedimentos administrativos. Esse licenciamento autoriza a localização, a instalação, a ampliação ou a operação de todos os empreendimentos que podem causar algum impacto ambiental. Então, são aplicados a atividades potencialmente poluidoras, ok? Então, não são todas as atividades que são sujeitas a licenciamento, mas aquelas que causam algum impacto ambiental, como nós falamos na aula anterior. E o licenciamento não é um ato isolado, é um processo contínuo, né? Então, a licença tem lá, desde o início até a implantação do empreendimento, a operação do empreendimento, e é uma coisa que vai estar sempre ali, precisa ser renovada, monitorada, então é contínuo. Qual é a base legal do licenciamento? A Lei número 6.938, de 1981, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente. Lei essa que já tem informações no nosso canal. A Constituição Federal, no artigo 225, esse artigo com certeza cai em toda a prova, e nós também já falamos aí nas aulas anteriores sobre esse artigo que fala do desenvolvimento sustentável. E a Resolução CONAMA 237, de 1997. Essa resolução é chave, ela que regulamenta o licenciamento. Ela não regulamenta a Lei 6.938. Tá aí, é uma das primeiras pegadinhas da prova, ok? A Resolução CONAMA 237 de 97, ela regulamenta o licenciamento. Quais as atividades vão ser licenciadas, como vão ser licenciadas, então ela dá diretrizes para o licenciamento. Então ela define competências dos entes federativos, o município é competente para licenciar, ou é o estado que é competente para licenciar, ou tem que ser licenciado pela União. Então, estabelece critérios e procedimentos, como é que nós vamos licenciar, né? Quais são os tipos de licenças ou autorizações que serão emitidos e com que critério. Ela lista as atividades sujeitas a licenciamento. Como eu disse, nem todas as atividades são sujeitas a licenciamento. Então, é a Resolução CONAMA 237 que traz quem está sujeito aos licenciamentos e padroniza os tipos de licença ambiental. Então, existem diversas licenças ambientais. Se você, por exemplo, tiver um empreendimento na Bahia, você tem alguns tipos de licença, que não é só licença de instalação, de operação ou licença prévia. Existem, por exemplo, autorizações para procedimentos especiais, existem autorizações ambientais e a resolução CONAMA, ela traz uma série de tipos de licença. E também fala quem é competente para o licenciamento.
alguns municípios são competentes, né, aí existe então uma lei, uma portaria, um documento que diz quais são os municípios habilitados para licenciar, porque depende da capacidade do município de ter uma secretaria de meio ambiente ou similar e ter profissionais para analisar aqueles tipos de licença. Então, os licenciamentos mais simples, né, mesmo os mais simples, precisa de quem analise e valide aquela informação. Então, não são todos os municípios que são licenciados para fazer o licenciamento, né, são habilitados ou são autorizados, e também depende do nível, né, da classe daquele empreendimento, de quão poluidor aquele empreendimento é. Então tem municípios que podem analisar processos mais simplificados, né, e outras mais complexas são analisadas no estado. Então o critério de abrangência depende do impacto daquele empreendimento. Depende do porte e do potencial poluidor daquela obra. E depende da localização do empreendimento. Se está na área urbana ou rural, né? Se está, por exemplo, se já tiver em áreas federais, né, em parques ou alguma outra coisa, já é licenciamento na esfera federal, né? Mesmo estando dentro de um município, por exemplo. E quais são as atividades sujeitas a licenciamento, né? São aquelas que utilizam de recursos ambientais, então, assim, vou precisar usar água, eu vou precisar usar o solo, né? Eu vou precisar usar qualquer recurso ambiental, é obrigatório o licenciamento. Aquelas atividades que são potencialmente poluidoras, né, e aquelas atividades que causam algum tipo de degradação ambiental. Degradação ambiental, nós já fizemos aulas anteriores, e você vai ver lá sobre dano ambiental e degradação ambiental. Então, quais são os exemplos clássicos que precisam de licenciamento? Saneamento básico precisa de licenciamento. Infraestrutura urbana precisa de licenciamento, obras viárias precisam de licenciamento e edificações públicas de grande porte precisam de licenciamento. E quais são os tipos de licença ambiental? Nós temos aí a licença prévia, né, as fases do licenciamento, a licença de instalação, quando você realmente pode iniciar as obras, e a licença de operação. Existe aí esse clássico, né, da lei. Você pede primeiro a licença prévia, depois que você tiver a licença prévia, você avança nos estudos para ter a licença de instalação, né, aí você pode colocar o empreendimento, para depois que você colocar o empreendimento, você precisa ainda da licença de operação, que é, então, a LO. Então, tem a LP, LI e LO. E a questão dos estudos ambientais e as condicionantes ambientais. Então, os estudos ambientais podem incluir EIA-RIMA. EIA-RIMA são exigidos para empreendimentos de significativo impacto, tá certo? Estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental. Podem exigir estudos mais simplificados ou relatórios técnicos específicos, né, na hora de se licenciar. E existem as condicionantes ambientais. Então, as autorizações, elas vêm lá escritas suas condicionantes, que são as medidas de mitigação do impacto, programas ambientais que têm que ser elaborados e executados, monitoramento
dos parâmetros impactados e relatórios periódicos a serem entregues no órgão. E também tem que se atentar para as renovações, que toda autorização ela sai com um prazo, né? Vencido aquele prazo ou antes de vencer o prazo, tem que se pedir as renovações. E o descumprimento dessas condicionantes gera sanções. E o licenciamento de obras públicas pela banca. Então, o que você tem que guardar? Que as obras públicas não são dispensadas de licenciamento, ok? O licenciamento integra planejamento e viabilidade, e a responsabilidade técnica é do empreendedor e do técnico. É também. Então, quando a obra é pública, existe aí 3 responsáveis, né? O Estado ou a União ou o município, o órgão público, o empreendedor, se aquela obra for licitada, né, terceirizada, e o profissional técnico, que é responsável pela obra. Então, licenciamento, guarda, é um processo administrativo. A resolução CONAMA 237 define as regras e as competências. LP, LI e LO, licença prévia, licença de instalação, licença de operação, são obrigatórios conforme o caso. Podem ser outros tipos de licença, né, simplificados. Condicionantes são exigências legais e aplica-se também a obras públicas. Aplica-se também a obras públicas. Quero agradecer sua atenção, né? Te falar para continuar perseverante nos estudos, um pouquinho de cada vez, um dia de cada vez, aumentando aí o seu conhecimento. E estamos juntas. Juntos e juntas.